Olá e bem-vindos! Já se interrogou como é que é possível ligar tantos aparelhos em casa, todos a funcionar ao mesmo tempo? Bem, a resposta está num conceito elétrico fundamental. Hoje, vamos desvendar um verdadeiro atalho de engenharia para dominar os circuitos RLC em paralelo. Pensemos por um instante nas tomadas de uma casa. Estão todas ali, na parede, e todas fornecem a mesma voltagem. É por isso que podemos ligar o que quisermos, onde quisermos, e tudo funciona. E isto acontece a uma escala muito maior. Imaginem os milhares e milhares de candeeiros que iluminam uma cidade inteira. Estão todos ligados à mesma rede, partilham a mesma fonte de energia. Então, o que é que estes sistemas tão diferentes, desde uma casa a uma cidade, têm em comum? A resposta está na forma como tudo está ligado, em paralelo. E é este o nosso primeiro ponto. Ao contrário dos circuitos em série, que já exploramos, os circuitos em paralelo são a verdadeira espinha dorsal dos nossos sistemas de distribuição de energia. Vamos então ao segundo ponto. Para percebermos como é que isto funciona, temos de conhecer as duas regras de ouro que governam estes circuitos. São elas que os definem e que os distinguem totalmente dos circuitos em série. E olhem só para isto, as regras inverteram-se por completo. Nos circuitos em série, a corrente era constante, certo? Pois bem, aqui, nos circuitos em paralelo, é a tensão que se mantém igual em todos os componentes. E, por outro lado, é a corrente que se divide pelos vários caminhos disponíveis. E como é que essa divisão acontece? Bem, a corrente total que sai da fonte chega a um ponto de ligação, um nó, e aí divide-se. Uma parte vai pela resistência, outra pelo indutor, outra pelo condensador. Mas atenção, a corrente total não é uma simples soma, é uma soma vetorial, o que significa que temos de considerar não só o valor, mas também a fase de cada corrente. E é aqui que a coisa fica mesmo fascinante, porque o que temos é, na verdade, uma autêntica guerra de correntes. As correntes no indutor e no condensador estão desfasadas em 180 graus. Na prática, isto quer dizer que estão constantemente a puxar em direções opostas, anulando-se uma à outra. Passamos ao terceiro ponto, o desafio do cálculo. Ok, com tudo isto a acontecer, como é que podemos calcular a oposição total que o circuito oferece à passagem da corrente? Ou seja, como é que calculamos a impedância total? Bem, a parte fácil é calcular a corrente em cada ramo individualmente. Para isso, basta usar a lei de Ohm na sua versão para corrente alternada. A corrente em cada componente é simplesmente a tensão a dividir pela sua oposição particular. Até aqui, tudo tranquilo. Mas é aqui que as coisas se complicam e muito. Tentar calcular a impedância total com esta fórmula é um verdadeiro pesadelo. Obriga-nos a somar frações com números complexos, o que é um processo lento, confuso e, honestamente, uma receita para cometer erros. A questão que se impõe é: tem de haver uma forma melhor, certo? Um atalho? Uma maneira mais elegante que os engenheiros usem para evitar esta dor de cabeça? E a resposta é sim, claro que há. É o nosso quarto ponto, a virada. E a solução passa por virar o problema completamente de cabeça para baixo, com um conceito chamado admitância. Vamos então conhecer a admitância, representada pela letra Y. E a ideia é genial na sua simplicidade. Em vez de medir a dificuldade que a corrente encontra, como faz a impedância, a admitância mede a facilidade com que ela passa. É uma mudança total de perspectiva. A relação entre as duas não podia ser mais simples. A admitância é literalmente o inverso da impedância. Y é igual a 1 sobre Z. Onde a dificuldade é alta, a facilidade é baixa. Faz todo o sentido. E tal como a impedância tem uma parte real, a resistência, e uma parte imaginária, a reatância, a admitância também tem os seus componentes. A sua parte real chama-se condutância, G, e a parte imaginária chama-se sustância, B. Elas medem a facilidade de passagem nos componentes resistivos e reativos, respectivamente. Chegamos então ao quinto e último ponto, a solução elegante. Vamos ver como é que este novo conceito transforma aquele cálculo complexo numa coisa ridiculamente simples. E aqui está a magia do atalho. Em vez de nos metermos em confusões com frações complexas, o método é simples. Primeiro, calculamos a admitância de cada componente. Depois, e esta é a grande vantagem, somamos-las todas diretamente. É uma soma simples. No final, se precisarmos mesmo da impedância total, basta fazer o inverso do resultado. Problema resolvido. Resumindo, em circuitos paralelos, a tensão é constante, a corrente divide-se. Tentar calcular a impedância total da maneira tradicional é um erro. A solução é usar a admitância, que mede a facilidade. Ao fazer isso, transformamos um cálculo complexo numa soma direta. É uma mudança de pensamento que simplifica tudo. Com esta nova ferramenta, a nossa capacidade de analisar circuitos de corrente alternada fica muito mais completa, o que nos prepara para o próximo grande tema, a análise de potência.
E isto deixa-nos com uma reflexão final que vai para além da eletrónica. Se um problema que parece ser sobre dificuldade pode ser resolvido de forma elegante, medindo a facilidade, que outros problemas complexos, talvez até na nossa vida, poderiam ser resolvidos se simplesmente mudássemos a nossa perspectiva? Fica a reflexão.